Bom, e a gente fala agora sobre o acesso rápido, e certamente você tem, assim como eu, a fotos e vídeos de pessoas, às vezes, em acidentes, imagens de pessoas em sofrimento. Quando um acidente acontece, logo a gente vê o celular recebendo zilhões de imagens. Esse compartilhamento dessas imagens de pessoas mortas é crime. E é o assunto agora, nesse instante, que a gente conversa ao vivo com o Ralph Assé chegando agora. Tudo bem, Ralph? Bom dia. Oi, Jocelma, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. É um acesso muito rápido, às vezes no automático, nós mesmos já encaminhamos essas imagens aí nos grupos, nas mensagens privadas também. Isso é bastante perigoso e um assunto sério que a gente conversa aqui com o Dr. Cauê Marinho, advogado especialista aí no assunto. Doutor, bom dia, obrigado pela participação. O que está por trás dessa divulgação? Que diz a lei sobre essas pessoas que compartilham essas imagens de pessoas mortas nas redes sociais? Bom dia. Bom dia, Ralph, bom dia a todos que nos acompanham. Então, essa conduta de compartilhar fotos, vídeos de pessoas feridas, de pessoas mortas, elas podem atrair consequências tanto no âmbito civil como no âmbito penal. No âmbito penal, o legislador ele cuidou de trazer um capítulo, né, um rol de crimes específicos no Código Penal que cuidam da dignidade dos mortos, né? É um título que ele é intitulado como o capítulo que cuida da dignidade dos mortos. Esse capítulo ele traz um rol de crimes, né, onde essa conduta de compartilhar fotos e vídeos pode ser enquadrado no artigo 212, que é o crime de vilipêndio a cadáver. Então, não há um crime literal nesse sentido, né, com essa literalidade de que compartilhar fotos e vídeos é crime, mas, a depender do caso, essa conduta pode ser enquadrada nesse crime que eu mencionei, que está previsto no artigo 212 do Código Penal. A gente fala de momento muito delicado, né? E acaba que esse compartilhamento afeta bastante as famílias. Em relação às famílias das vítimas, o que essas famílias podem fazer para buscar, então, os direitos em relação a esse compartilhamento que é indevido? Exato. Esse comportamento ele pode ser compensado, né? Pode ensejar uma compensação por danos morais para os familiares, né? Que são os legitimados a propor uma eventual ação de ressarcimento por danos morais, né? Esse entendimento, inclusive, é sumulado, previsto, foi pacificado esse entendimento por meio da súmula 642, salvo melhor juízo, do STJ, que diz que os familiares eles são os legitimados a propor uma eventual ação de dano moral. E algumas pessoas elas entendem, né, que podem compartilhar essas fotos, esses vídeos como lhe aprouver, né? E não é bem assim, né? Todas aquelas atitudes de tratar de modo pejorativo ou achicalhar aquelas pessoas que estão ali feridas em um acidente de trânsito ou em qualquer outra situação vexatória, pode sim ensejar uma compensação por danos morais. Essas pessoas que compartilham essas imagens, fotos, vídeos, elas podem ser denunciadas, até mesmo por quem perceber isso, algo nesse tipo? Exato, elas podem ser tanto de forma administrativa, né, para as próprias plataformas, para as próprias redes sociais, como também para as autoridades competentes, né. E em relação, por exemplo, caso em grupos, né? Porque muitas imagens são enviadas, compartilhadas em grupos. Em relação a essas mensagens, o administrador, por exemplo, daquele grupo, ele pode ter alguma atitude, às vezes retirar aquela pessoa, fazer uma denúncia também? Sim, ele pode e deve, né? Até recomendado que se faça isso, uma vez que todos aqueles que estão envolvidos naquela cadeia, por assim dizer, de transmissão daqueles dados, né, daquelas mensagens, daqueles vídeos, fotos, todos eles podem sim ser acionados, tanto pela via judicial como pela via administrativa, nesses dois âmbitos que eu mencionei. Tanto no âmbito penal, né, sendo acionados criminalmente, respondendo criminalmente por esse compartilhamento, como também no âmbito civil, com uma eventual compensação por danos morais. Tem alguma diferença se esse compartilhamento for feito por um adolescente ou por uma pessoa adulta? Então, o adolescente ele é inimputável, né? Então, criminalmente falando, pode existir uma diferença, uma vez que o adolescente ele não comete crime, né? Ele comete um ato infracional análogo a crime, né? Então, pode ter uma diferença, mas no âmbito civil, ele pode ser sim demandado e, eventualmente, a depender, se menor de idade, ele será representado em juízo pelos pais, entre 16 e 18 anos será assistido. Então, não tem, como o senhor comentou,
aquele crime certamente definido, mas pode se enquadrar então no crime de vilipêndio. Exatamente, pode ser enquadrado no crime de vilipêndio, porque o tipo penal do vilipêndio, lá previsto no artigo 212, ele traz exatamente isso. É o tom pejorativo, é o tom de menosprezo, né, para aquele cadáver, né, para aquela pessoa que está ali, para aquele local onde a pessoa está sepultada. Certinho, doutor, obrigado, viu, pela participação aqui no Bom Dia Tocantins. Doutor, explicando pra gente, então, um pouquinho sobre o que está por trás dessa divulgação que a gente sabe, né, Luciana, que não é correta. Com você. Verdade, especialmente agora.